Fala pessoal, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Antes de eu explicar o que vem a ser esse manso e o que vem a ser esse herdar a terra, eu quero nos lembrar sobre um personagem da Bíblia chamado Moisés, aonde está escrito na palavra de Deus, em Números capítulo 12, versículo 3, que ele era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. E por que seria que ele poderia ser chamado de manso, né? Porque Moisés teve uma vida muito difícil. Desde a sua infância ele teve dificuldade, porque quando ele nasceu, o faraó queria destruir toda criança. E aí ele foi colocado numa espécie de cesta e que saiu flutuando no rio Nilo, e a princesa do Egito acabou salvando a vida dele e o criando. Imagine só, a vida dele começou já sendo separado da família dele, da família verdadeira dele. Posteriormente, ele viu muita injustiça. E quando ele descobriu que ele pertencia ao povo de Israel e viu o povo dele sofrendo tanto, ele teve que ter muita paciência. Mas quando ele viu uma injustiça, uma crueldade, ele pegou e resolveu defender o inocente. Nessa história toda, acabou matando um homem. Ele saiu fugido do Egito, né? Do Egito. Depois Deus chamou ele para libertar o povo. Na realidade, parecia que ele não estava querendo, não queria se envolver nisso, sentia incapaz. E Deus insistiu com ele, ele aceitou. Depois ele voltou de novo daquela viagem enorme, né, que não tinha avião, não tinha nada, viajou dias e dias para chegar até de volta de novo ao Egito, para falar para o povo, e o povo não acreditar nele. Mas aí ele faz um milagre, que a mão dele fica doente, e ele faz restabelecer, transforma o cajado na frente de todo mundo, e o povo dá aquele voto de crédito nele. Mas quando ele passa aquele tempo todo indo para o faraó, 10 pragas, imagine o povo revoltado com ele, que nada daquilo que Deus estava fazendo parecia que o povo, ao invés de acreditar, tinha gente revoltada contra Moisés, né? Mas depois deu a vitória. Imagine a situação de tem que ter muita paciência, ser muito manso para você chegar aí 10 vezes no tal do faraó para falar a mesma coisa, correndo risco, e ele ali pacientemente se entregando na missão dele, não fugindo da responsabilidade, enfrentando o faraó. E quando ele sai de lá com o povo na maior alegria, todo mundo na alegria, depois chega no Mar Vermelho ali, povo murmurando: nós viemos aqui para morrer, melhor seria ser escravo lá do faraó. Imagine só, meus amigos, como é as coisas. 10 pragas todo mundo viu, e agora eles estão murmurando porque diz que vai serem mortos. Deus vai abrir um Mar Vermelho para eles passam. Passado algum tempo, o povo de novo reclamando: melhor seria a gente ter morrido lá, vivido lá no Egito como escravo, que morrer aqui no meio desse deserto. E Deus manda comida para eles. Deus traz água do solo para eles, transforma a água amarga em água doce, para que aquele povo possa beber água, que o povo possa comer. Imagine só a situação de você governar aquele povo. Imagine só, você governar. Ele saiu com 700 mil jovens prontos para a guerra. Coloca aí mulheres, né? Aí eram em torno de 3 milhões de pessoas, mais ou menos. 2 milhões, 3 milhões de pessoas, junto com Moisés liderando aquele povo de um lado para o outro. Moisés sofreu
porque ele poderia ter ido direto para a Terra Santa, né? Mas aí, por causa dos rebeldes, ele ficou 40 anos de um lado para o outro no deserto. E ele como líder, ele não cometeu erro. E ainda assim, teve uns camaradas, tal de Corá, dependendo da versão bíblica, mais uns 2 outros líderes, que ficaram dois anos perturbando, questionando a autoridade dele, a tal modo que teve um momento que Moisés poderia ter poder ali, ele tem poder, influência suficiente para falar assim: esmaga esses camaradas, esmaga, prenda esses camaradas, expulsa do povo. Não, mas ele ficou ali, ó, aguentando pacientemente que Deus viesse a trazer a sua justiça. A sua justiça. Aí Deus chegou e mandou: ó, chama todo mundo aí, reúne todo mundo, quem for, e fala para quem for do lado de Moisés, que é do lado de Moisés, que for do lado de Corá, fica do lado de Coré, e agora vamos ver quem é que Deus está realmente dando o comando, quem é que realmente Deus está dando a liderança. E aí a terra abriu e engoliu Coré e todos que estavam com eles. Meus irmãos, eu fico imaginando, ele esperou 2 anos sofrendo na mão com aquele cara, fazendo intriga de todo jeito contra ele. Ele não merecia aquilo. O camarada que Deus usou para mandar 10 pragas do Egito, tirou o povo do Egito. O mar vermelho se abriu, vários e vários milagres foram feitos, e ainda assim teve gente maldita igual Coré que resolveu chegar e se levantar contra Moisés. Tem gente ruim em todo canto, entendeu? Você pode ser bom feito como líder e sempre tem gente para criticar, tem gente para poder falar mal. Deus me livre, parece uma praga. Olha só, mas aí Moisés perdeu paciência só em um momento. Ele deixou realmente, foi num momento que ele, ao invés de falar para a rocha, dei água, ele tacou cajado e Deus falou com ele: por causa disso você não entra na Terra Santa. Mas imagine só, ele só viu a Terra Santa de longe. Ele não tinha culpa nenhuma de ter que ficar 40 anos no deserto rodando, e agora ele não vai entrar nem sequer na terra por causa dos outros, por causa da transgressão dos outros. E eu fico imaginando que mais de uma vez, se não me engano, foi mais de uma vez, Deus falou: ó, Moisés, eu vou destruir essa raça ruim aqui. Eu vou destruir esse povo e vou fazer um novo povo com você. Eu, não, Senhor, faz isso não. Senhor, tem misericórdia. O que eu vou dizer do Senhor? Que o Senhor trouxe o povo ao deserto para poder matar. Entendeu? O Senhor é misericordioso. O Senhor é Deus, o Deus verdadeiro. Olha, eu vou te contar, viu? Moisés foi um homem incrível. Para aguentar o que ele aguentou. Entendeu? E chegar no final, não desistir da missão, não desistir da sua função, não desistir do que Deus tinha para ele, e ele vencer no final. Ele cumpriu a missão dele. Um homem que andava com Deus e vivia com Deus. Pois é, ele era um homem manso. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão do que em Mateus 5, versículo número 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Olha só, primeiro vamos falar a questão da palavra manso. A palavra manso, no meio dos pagãos, não era uma virtude que eles recomendavam. Eles recomendavam uma autoconfiança e não mansidão. Mansidão não era uma coisa bem vista entre aqueles que não eram do povo de Deus. Mas a gente nota que essa palavra que é usada para Moisés, manso, que é a palavra anaive. A palavra anaive significa pobre e aflito, e acabou tendo uma conexão com a questão da humildade. A humildade, quer dizer, Moisés era um homem humilde, é uma qualidade espiritual de submissão, paciência e humildade. Gente, ele se submeteu perante a Deus, confiando em Deus, sempre que Deus ia dar vitória. Orava constantemente. Agora, no Novo Testamento, essa é uma versão do Velho Testamento. No Novo Testamento, quando você vê
a palavra praus. Praus significa gentileza, humildade. O chamado manso. O manso é um amante da paz. O manso é um amante da paz. Ele é confiante na bondade de Deus. Tem essa mansidão. E essa mansidão ela é produzida pelo Espírito Santo. É um dos frutos que tem em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, ser manso é você ser contrário à arrogância. Cristo é a fonte da mansidão, que para aqueles pelos quais são submissos à sua vontade. Os mansos não se ressentem. E ressentir é exatamente você sentir de novo. Ressentir é você se magoar, é você irar-se, é você se ofender. Eles esperam na justiça, na vontade de Deus. Os mansos, diante de todo tipo de diversidade, de problema, meu amigo, sabe o que acontece que ele faz? Ele sempre espera no propósito final de Deus. Os mansos confiam na vontade final de Deus. Eles confiam na justiça de Deus. Os mansos, eles têm força, eles têm muita força, mas eles têm essa força sob controle, para que ele deixe Deus atuar na vida dele e na vida das pessoas que ele ama, e até na vida daquelas pessoas que o odeiam, porque ele sabe que Deus pode mudar tudo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa expressão herdar a terra também está no Salmo 37, que diz exatamente isso, sobre a questão dos mansos. Os mansos herdarão a terra, diz no Salmo 37, versículo 11, e diz que ainda haverá, eles se deleitarão na abundância de paz. Essa herança, a terra que eles estão esperando, é uma terra onde há promessa, no Salmo 37, versículo 11, e também no versículo 34, onde essa terra que eles vão herdar, haverá ausência dos ímpios, haverá ausência dos injustos. Não adianta os injustos querer aparentemente dominar a terra, dominar um país, porque Deus fará com que todos os ímpios, todos os injustos sejam destruídos, e quem herde a terra, e que herde a herança da terra seja simplesmente o povo que é justo, o povo bom. Muitas vezes a gente pensa que a guerra está perdida, né? A guerra está perdida. A gente vê o Brasil, a situação do Brasil, como foi tomado por bandidos, né? Corruptos, comunistas, e a gente fica pensando tudo acabou. Não acabou não, irmão. Não esqueça que Deus está com a gente. Deus está com as pessoas boas, viu? E eu digo uma coisa muito mais ainda, de que uma terra sem os ímpios, exclusivamente para os mansos. Essa é uma promessa que tem para os justos. No futuro, e ainda mais no Novo Testamento, esse herdar a terra fala de um reino messiânico, um reino onde Jesus Cristo vai estabelecer seu reino messiânico. Se vocês acreditar no reino milenar, no milênio, essa seria uma promessa retida nesse versículo: bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De qualquer forma, muitas e muitas vitórias que nós alcançamos na vida, porque não sabemos esperar. É necessário ter mansidão, tranquilidade, se submeter à vontade de Deus. Muitas vitórias que nós obtemos na vida é porque a gente precisa dessa mansidão para tomar decisões, porque se a gente confiar em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus, e se a gente fizer realmente, muita gente sabe que tem que fazer isso, mas a gente não faz, ou então quando faz se dá bem, quando não faz também se dá mal, entendeu? Nós temos que contar muito com a misericórdia de Deus, que a misericórdia é ser favorável, e Deus tem misericórdia de nós, seja a gente agindo muitas vezes errado, às vezes até acontece, e também agindo corretamente. De qualquer forma, nós nunca merecemos nada de Deus, nunca. Deus sempre precisa ter misericórdia da gente, porque a gente precisa de tal misericórdia. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos crer que vale a pena ser manso. E para mim, ser manso diante de tantas situações difíceis, da diversidade,
né? Diante de certos grupos de pessoas, diante de certas dificuldades financeiras, e a gente não se desesperar, e a gente não se magoar perante certas pessoas. Só Deus é conosco para poder fazer superar todas as dificuldades.